quando o Mauro me falou, né, de estar aqui, depois ele me passou o tema, e, né, inicialmente eu viria na sexta, só que teve umas mudanças de escala lá, um rapaz que trabalha comigo, ele teve que tirar licença, aí mudou a nossa escala toda, eu tive que trabalhar na sexta à noite, no sábado, né, aí falei para o Mauro, falei, então, domingo de manhã, eu já falei assim, não, glória a Deus, né, domingo de manhã você tem que encerrar depois que todos os outros já passaram, né, mas a gente sabe, como o Moreira disse, né, é Deus que sabe, né, e o Moreira ter chamado o Wellington aqui, irmão, para dar testemunho, tudo que o Wellington falou aqui tem a ver com a palavra de hoje. Esse testemunho tem a ver com a palavra de hoje. E eu orando, Deus, tá? Romanos 12, versículo 2, né? Transformar, renovar o entendimento para experimentar a vontade de Deus. Mas falei, fala mais comigo, Deus, o que o Senhor quer? E depois eu fui em outro versículo que fala que, né, Jesus, depois de ser batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Você já aprendeu. Passar pelo deserto. E Deus falou no meu coração, o local que eu escolhi para transformar os homens é o deserto. Transformação, renovação. Meus irmãos, aqui só tem homem, né? Amém? Homem não é transformado no spa, não. Homem não é transformado no spa. Homem é transformado no deserto. Deserto é local de aprendizagem. E aprendizagem pelo sofrimento. Essa geração, a nossa geração, é a geração que corre do sofrimento. Não é que nós corremos para o sofrimento. A gente não vai atrás do sofrimento. Isso é loucura. Isso é masoquismo, né? Correr para o sofrimento, eu quero sofrer. Não, isso é masoquismo. Mas a gente entende que na vida nós passamos por sofrimentos. E Deus entende que o ser humano, o melhor local de aprendizagem para o ser humano, infelizmente, é o deserto, porque a gente é cabeça dura. Quando está tudo tranquilão, eu estou lá deitado na banheira, no spa, a gente não reflete muita coisa. Mas quando a gente está ali no deserto... Mas Jesus precisava refletir alguma coisa? Jesus precisava passar pelo deserto? Jesus precisava passar por uma renovação de mente? Não, mas ele foi ali exatamente para demonstrar que teve uma época que Deus separou um povo para passar pelo deserto, para que aquele povo fosse transformado, e aquele povo não conseguiu passar pelo deserto, aquele povo não foi transformado. Jesus agora vem demonstrar, agora eu venho cumprir aquilo que o povo de Israel não conseguiu fazer. Vamos lá, qual que é o texto do congresso? Tenho certeza que os pastores, pregadores passaram por aqui falando muito a respeito das palavras desse texto. Eu quero repetir algumas coisas aqui, tenho certeza que vou repetir algumas coisas, mas é importante para a gente entender, inclusive fazer algumas diferenciações. Romanos 12, 2. Vamos a partir do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, porque a palavra do Senhor diz que todas as manhãs a misericórdia, a graça do Senhor são renovadas sobre as nossas vidas, ó Deus. Isso é o motivo de nós não sermos consumidos, ó Deus. A misericórdia do Senhor que se renovou sobre cada um de nós aqui nessa manhã. Nós somos gratos ao Senhor por isso, porque é a tua graça, a tua misericórdia que nos permite estar diante do Senhor, louvar o teu nome, ó Deus, engrandecer o teu santo nome, sermos abençoados por ti. Ó Deus, fala aos nossos corações mais uma vez. Nós sabemos que o Senhor sempre fala. Ó Deus, nós já somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor vai falar. Usa a minha vida, abra os nossos
olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, abre o nosso coração, faz o nosso coração, cada um de nós aqui, ó Deus, uma terra fértil, ó Deus, macia, para que a tua semente, ela possa cair e entrar, ó Deus, não ser roubada, ó Deus, e ela possa germinar com uma raiz forte, profunda, ó Deus, para gerar em nós frutos de arrependimento, frutos para toda a eternidade, ó Deus, no nome de Jesus, amém. Os irmãos, pode se sentar. E não vos conformeis, eu quero fazer algumas diferenciações aqui. Antes, um parênteses, eu sei que está filmando, às vezes quando está filmando é até ruim falar isso, porque depois as mulheres vão ouvir podem ouvir a pregação. Mas, irmão, a gente tem que entender que o papel de ser o orientador da palavra de Deus na nossa casa é de cada um de nós, os homens da casa, né? Nós devemos entender a palavra de Deus com aquilo que Deus colocou para ela ser entendida. Por que eu estou falando isso? Seria muito fácil eu chegar aqui, né, se tivesse, às vezes, misturado mais mulheres e homens, e fazer um discurso muito emocional, e as pessoas saírem daqui emocionadas. E seria mais fácil se tivesse mulheres, porque a mulher é muito levada pela emoção. E Deus criou assim nós homens não tanto levados para a emoção, para que muitas vezes a gente pare e raciocine nas coisas que estão acontecendo, né? Hoje há um discurso, né, das igrejas, dentro das igrejas, muito voltado para a emoção do ser humano, o ser humano no centro, e você tem que se sentir bem, e você vai, isso e aquilo, mas quando a gente vai ver o que essas pessoas estão falando, não tem princípio bíblico nenhum. E quando a gente começa a raciocinar na palavra de Deus, a gente vê que aqueles discursos são totalmente contrários à palavra de Deus, que estão falando, levando as pessoas para uma emoção, mas que essa emoção não está levando as pessoas para Deus. Essa emoção está levando as pessoas apenas para eles mesmos. O que eu quero, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu acho, e o que Deus acha, o que Deus pensa, o que Deus quer de nós, está ficando de lado. E levar a racionalidade da palavra de Deus, não que nós não temos sentimentos, mas Deus criou nós homens, mas nós não somos ganhos facilmente pela emoção. Eu estou falando isso porque nós temos que tomar muito cuidado nesses dias. A minha esposa, outro dia, estava escutando lá no Instagram, né, uma pessoa que até parecia assim, parece de Deus, né, mas com um discurso meio esquisito. Eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, opa, peraí, o que está acontecendo aí? O que é isso? E ela estava achando maravilhoso, porque estava tocando aonde? No coração dela, estava tocando na emoção. Eu falei, peraí, da onde que ele tirou isso? Isso é bíblico? Isso tem respaldo na Bíblia? Ela começou a pensar, no início ela achou ruim, não, mas é porque, não, peraí, quem é esse cara? Da onde que ele veio? Cadê o respaldo bíblico? E ela começou a pensar, é verdade. Estão entendendo, meus irmãos? Só que na maioria das vezes, tem sido a mulher que é o guia espiritual da casa. E é por isso que o nosso mundo tem sido levado por uma emoção tão grande. Por quê? Porque os homens têm deixado de ser o guia espiritual da casa, principalmente em relação ao quê? À palavra de Deus. E as mulheres têm sido ganhas pelo ouvido, por pessoas que falam bonito, por homens que falam bonito. E os nossos filhos têm sido criados nas emoções, e os nossos filhos não têm se tornado homens fortes, que querem e entendem que devem passar pelo sofrimento, para renovar o seu entendimento. Por isso que é uma geração tão fraca. Uma geração que fala que geração mimimi. Porque tem deixado tudo para as mulheres. Só um parêntese, né? Parece bem grande, mas... E não vos conformeis. Tudo isso que eu falei é porque a gente não pode conformar com essas coisas. Conformar, né, vem da palavra de esquema. Esquematizar, você esquematiza alguma coisa, você sistematiza alguma coisa, você entra num sistema. Existe um sistema já estabelecido aí fora, um sistema mundano. O sistema do mundo está sistematizado, e é de forma sem querer, desproposital. Não, o mundo ele sistematiza as coisas
intencionalmente. Para quê? Para que o mundo que jaz no maligno alcance os propósitos do maligno. E se a gente simplesmente nos conformamos com esse sistema, com esse mundo, a gente está entrando na caixinha, o sistema. A gente está entrando nesse sistema, ficando na caixinha, nos conformando e ficando iguaizinhos ao mundo, ao sistema do mundo. Não vos conformeis, não entrem nesse sistema. Não conformeis com este mundo. Não vos conformeis com o sistema do mundo, mas transformai-vos. E aqui que é interessante porque a gente viu, o Moreira falou sobre metanoia, né? Mas a gente tem que entender que o metanoia está relacionado ao arrependimento. O transformar vai além do arrependimento. Mas como assim, pastor? Além do arrependimento, existe a metanoia e o metamorfo. O transformar aqui é o metamorfo, que é o transformar totalmente, é algo novo, metamorfose, se torna totalmente diferente. A nossa vida nós temos que passar pelo arrependimento e pela metamorfose, pela transformação, porque só o arrependimento não é o suficiente se eu não renovo a minha mente. Quantos nós já vimos que tiveram um arrependimento genuíno, mas não renovaram a mente e voltaram para as más obras? O arrependimento, a metanoia, ela está relacionada a estar numa direção, e meta é mudança, noia, mudança de caminho, retornar. Só que o que Deus quer falar para a gente aqui é que não basta apenas retornar, você tem que retornar e depois transformar, porque se você só retornar, você volta para onde você estava antes. A conversão é o quê? Eu estou indo aqui, eu saí dessa direção, estou indo, eu vou voltar para o local que eu estava. Mas e se o local que eu estava não é suficiente para a minha transformação? E nunca é. É necessário transformar, e aí que entra Jesus Cristo. A palavra transformar, que é o metamorfose, é transformar para algo totalmente diferente daquilo que a gente era. É outra pessoa. Só que a gente tem que, para fazer uma transformação, é necessário um padrão. É necessário uma referência. Quando a gente está dirigindo, a gente tem que dirigir com o quê? Referências. Eu estava nesse local, passei por aqui, agora eu preciso voltar. Qual é a minha referência? Opa, eu já passei por aquele local, então não estou perdido. Eu vou para cá. Só que a nossa referência é uma referência totalmente errada. A nossa referência é Adão. A nossa referência é o próprio homem. A minha referência é o Moreira, a referência do Moreira é a minha, e a nossa referência somos nós mesmos, mas é o suficiente? Não, por quê? Porque eu não sou perfeito. Eu posso até dar uma direção, mas a minha referência não é perfeita. Qual é a referência perfeita? Jesus Cristo, o segundo Adão. O primeiro Adão, ele perdeu o papel de referência. Deus criou Adão como referência. Adão, multiplicai. Adão, cuida da terra. Adão, faça isso. Adão, seja referência para todos os outros que virão. Mas a queda, o pecado, o que faz? Adão, agora você não é mais referência. Você é uma direção, você dá uma base, mas agora você não é a referência 100% correta. É necessário vir alguém que vai ser essa referência, Jesus. Nós não podemos apenas fazer uma conversão e voltar para o local que eu estava. Eu não posso apenas me convertir, agora eu estou na igreja e a minha referência é o pastor. Eu não posso apenas, a minha referência é o irmão que está do meu lado. É claro que dá uma direção. O pastor dá uma direção, o pai dá uma direção, o amigo dá uma direção, mas ela não é a referência 100%. Porque mais cedo ou mais tarde eu posso errar como pastor. Mais cedo ou mais tarde eu posso errar como pai. Mais cedo ou mais tarde eu posso errar como amigo. E se a referência dos que estão ao meu redor é apenas a minha pessoa, o que vai acontecer? Eles vão estar convertendo para um local errado. É necessário transformar totalmente. Ok, eu me converti, eu tinha uma referência, mas agora eu tenho que seguir a Cristo. Ele é a minha referência. Por que Jesus é a referência? Porque Ele fez aquilo que Adão não fez, que o povo de Israel não fez.
ele sabe o que é passar pelo deserto. Ele sabe o que é ter a mente transformada. Ele sabe o que é depender de Deus. Não vos conformar, transformar, renovando o entendimento. Entendimento não é só o conhecimento. Entendimento não é só a questão racional, a razão. Não, mas o entendimento que deve ser renovado pela transformação e não conformando com o mundo, tem a ver com propósito de vida. Tem a ver com perspectiva de vida, a forma como eu vejo a vida. Então, renovar o entendimento, essa transformação que nós devemos ter, tudo que tem falado aqui, que é pelo caráter, tem que ser maduro, é para que a nossa forma de ver a vida esteja de acordo com a forma de ver a vida de Cristo. E não apenas com a forma de ver a vida do pastor, não apenas com a forma de ver a vida do meu amigo, não apenas com a forma de ver a vida do pregador do YouTube, não apenas com a forma de ver a vida do sei lá, de quem seja, do jogador de futebol tal, mas renovar a forma de ver a vida de acordo com como Jesus vê a vida. Essa é a vontade de Deus. Renovar o crescimento. Para quê? Eu não me conformei, eu transformei, renovei o meu entendimento, a minha forma de ver, para aí sim, agora sim, é uma sequência, agora sim eu vou experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes, né, a gente vai invertendo as coisas, as pessoas chegam na igreja e vão conhecer o evangelho e a gente fala assim, opa, agora você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sim, ali é o início, mas é um processo. Não adianta eu achar, opa, agora eu conheci a Jesus, agora eu já estou experimentando toda que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não, iniciou, é um processo. Agora você tem que realmente abrir mão de tudo aquilo que é do mundo, porque é não conformar com o mundo. Você tem que transformar a sua vida em Cristo Jesus, renovando o seu entendimento, para que experimente realmente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas o nosso mundo é imediatista, né? A gente quer tudo para ontem, a gente quer tudo para agora. E Deus trabalha com o tempo. Deus trabalha com o tempo. Qual é o tempo? Eu sei, para cada um é um. Qual era o tempo para o povo de Israel passar pelo deserto? 40 dias. Durou 40 anos. Por quê que durou 40 anos? Por quê? Aí vem Jesus, quantos dias que ele fica no deserto? 40 dias. Exatamente o tempo que Deus tinha preparado para o povo de Israel passar pelo deserto. E Jesus cumpre perfeitamente. Nem um dia a mais, nem um dia a menos. Porque Ele é aquele que faz a vontade de Deus. Ele é batizado antes, vem o Espírito de Deus como uma pomba e a voz de Deus que diz o quê? Eis o meu filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer. Porque esse sim faz a minha vontade. Ninguém mais faz. Ninguém mais faz. Ninguém mais fez. E ninguém vai fazer. Aqueles que querem agora fazer a minha vontade devem estar nele, porque é Ele que faz a minha vontade. Ele que consegue passar pelo deserto no tempo que eu determino. Ele que consegue abrir mão da sua vida. Ele que consegue fazer aquilo que eu quero. 40 dias. E 40 dias que Deus tinha preparado para o povo de Israel ficar no deserto. Para quê? Para renovar o entendimento deles. Por que nós precisamos renovar o nosso entendimento? Sermos transformados. Porque a gente traz toda uma carga com a gente, que isso precisa ser transformado. O povo de Israel fica 400 e alguns quebrados anos no deserto, no Egito. Né? Não é isso? José está lá, é vendido, tem todo o processo lá, cadeia, casa de Potifar, cadeia, restauração, os irmãos dele vêm, reconhecem ele, todo aquele processo, ele cuida das coisas do Egito, é colocado como o segundo maior do Egito, aí depois o pai vem, todo mundo, depois que tudo está arrumado, há o perdão, há todo um reconciliar. José, os seus irmãos e o pai, que é Jacó, né, que recebe o nome de Israel, vão para o Egito, moram ali, começam a trabalhar, só que depois vem um faraó que não conheceu a José e passa a escravizar o povo de Israel, e agora eles estão ali há alguns séculos já sendo escravizados.
Só que além de serem escravizados, eles começam a o quê? A aderir toda à cultura do Egito. As comidas do Egito, a forma de falar do Egito, um monte de coisa. Então, a gente vê que agora Deus levanta Moisés para fazer o povo de Israel a um arrependimento, a uma conversão. Opa, vocês estão nesse lugar, vocês estão no Egito, vocês precisam sair desse local e ir para um outro local. Vocês precisam, colocando de uma forma assim, não que há essa palavra, mas eles precisavam se arrepender. Eles precisavam sair do que eles estavam vivendo. Eles saem, se arrependem. Por que Jesus passou por um batismo de arrependimento se Jesus não pecou? Já escutou alguém fazer essa pergunta? Por que Jesus foi batizado? E essa pergunta é tão válida que o próprio João Batista pergunta: peraí, Jesus, quem sou eu para batizar o Senhor? Eu que preciso ser batizado pelo Senhor, porque o João Batista pregava o batismo de arrependimento. E Jesus precisa passar, Jesus fala: não, é necessário que isso aconteça. Porque Jesus está trazendo tudo o que o povo de Israel não fez. O que Adão não fez. O que nós não fizemos. Jesus substitui totalmente toda a humanidade, em tudo. Ele é o substituto de tudo. Ninguém pode fazer aquilo que só Ele faz. Ninguém pôde fazer aquilo que só Ele fez. Ele passa pelo arrependimento, o próprio Jesus. E agora Ele vai para o batismo nas águas. O povo de Israel sai do Egito numa simbologia de arrependimento. E agora eles vão para onde? Para de frente para o Mar Vermelho. Eles vão passar por um batismo nas águas. Eles atravessam o Mar Vermelho, eles estão sendo batizados. Jesus simboliza esse arrependimento e ele passa pelas águas. Agora o Espírito Santo de Deus leva Jesus aonde? Ao deserto. O povo de Israel passa pelo Mar Vermelho, ou seja, é batizado e vão para onde? Para o deserto. Está vendo como é idêntico? Essa simbologia de Jesus representando o próprio povo de Israel. E que o próprio povo de Israel é aquele que não conseguiu cumprir a lei, e Jesus é aquele que cumpre toda a lei. O povo é batizado, e agora precisa passar pelo deserto. Para quê? Para que no deserto fique o quê? O deserto não é um local de estadia, de morada. Deserto é um local de passagem. Ninguém deve morar no deserto, não dá para morar no deserto. É um local de passagem para quê? Só para deixar aquilo que não é necessário. Você passa pelo deserto, deixa aquilo que não é necessário para chegar no local de destino, a terra que mana leite e mel. Jesus passa pelo deserto, ele é tentado e depois diz que os anjos depois que ele passa por toda a tentação, os anjos o servem. Ou seja, agora ele está sendo servido, desfrutando da vontade de Deus. Era para o povo de Israel passar 40 dias no deserto, deixar aquilo que não era necessário e chegar na terra que mana leite e mel, a terra prometida. Só que eles não queriam abrir mão de tudo que eles tinham do Egito, principalmente o que? A murmuração. Principalmente a murmuração. O povo murmurador era aquele povo de Israel. Vocês já leram no Velho Testamento? Eu fico pensando se Deus, isso é Deus mesmo. Porque o povo tem mania de falar assim: não, o Deus do Velho Testamento era um Deus muito bravo. Meu irmão, como que não era bravo com o povo daquele? A gente, sendo ser humano, a gente olha para esse texto e fica assim: misericórdia, que povo cabeçudo. Quanto mais Deus, e Deus era muito paciente. Na verdade, o Deus do Velho Testamento é super paciente quanto o de hoje. O Deus não muda, é o mesmo. A graça de Deus era... porque era uma paciência gigantesca com aquele povo. E a gente pensa assim: não, mas que povo cabeçudo. A gente olha para a nossa vida e a gente fala: não, meu Deus, como eu sou cabeçudo, como aquele povo de Israel. Porque eu já me converti. Eu já me batizei. Deus me levou para o deserto. Só que agora já tem 5 anos e eu não saio desse deserto. Já tem 10 anos e eu não saio desse deserto. Tem 20 anos, tem 30 anos, tem 40 anos. E assim como o povo de Israel, a gente fica batendo cabeça. A vida inteira. A gente fica batendo
de frente com o próprio Deus, a vida inteira, fica murmurando com Deus, não abre mão daquilo que Deus já falou, olha, para que cebola do Egito? Se eu vou dar um maná para vocês. Vocês já leram a respeito do maná? Que fala que era doce, como, esqueci a palavra agora, depois eu vou ler, tem um nome era doce, ele era branquinho, tinha toda uma, e fala que Deus mandou as codornizes, né, a carne, ou seja, Deus falando, olha, esquece o que você já viveu. As cebolas do Egito eram gostosas? Eram, ok, beleza, mas agora desfruta o que eu estou dando para você, esquece. A gente fica travado lá, não, mas é porque quando eu fiz isso era tão assim, mas quando isso era tão assado, mas lá não sei o que, lá onde, mas daquela forma era tão assim. O que Deus está dando para você hoje? O quê? O que Deus está dando para a gente hoje? Para a gente desfrutar, e que a gente está deixando de desfrutar hoje, porque está com a cabeça lá naquilo que já foi bom no passado. Foi bom, foi. Mas e o agora? E o interessante do maná é o quê? Que Deus falou, olha, eu vou dar o maná para você hoje. Colhe o de hoje. O de amanhã eu vou dar amanhã. E se você ficar pegando o de hoje, pensando que não vai ter amanhã, ficar guardando, vai apodrecer. Vai fazer mal. O que eu tenho te dado hoje, hoje. Amanhã eu vou dar amanhã. No sexto dia você colhe para o hoje e para o sétimo, né? Que Deus orientou ali. Ou seja, quando Deus mandar, faça. Quando Ele não mandar, não faça. Deus mandou, colhe somente de hoje. Já teve uns lá que fez, pegou e guardou escondido, começou a feder. O que não era para ter guardado. Aí quando Deus falou, opa, agora sim, no sexto dia, você pega para hoje e pega mais o mesmo bocado para o outro dia. O que aconteceu? Não apodreceu, não fedeu. O que a gente faz com a nossa própria força, com a nossa própria mão, sempre dá errado, sempre fede, sempre apodrece. O ser humano tem essa capacidade de pôr a mão e estragar as coisas. A gente vai lá, não Deus, peraí, vou tentar fazer do meu jeitinho. Beleza, você quer? Então tá. Não Deus, vamos dar do nosso jeito, a gente quer um rei. Não, mas espera, eu sou o rei de vocês. Não Deus, você quer? Então tá. Pode ir, escolhe um rei. O que deu? Deu ruim. Escolheram Saul. Deu errado. Não, mas agora, faça da minha vontade o que eu vou fazer. Opa, agora deu certo. É dependência de Deus. Deus coloca o povo de Israel no deserto para ensinar a dependência. Porque não tinha nada. Tinha onde plantar? Não tinha. Eles sabiam direito onde tinha água? Não, tinha que depender de Deus falar onde estava a água. Eles dependiam de Deus para a sombra durante o dia. Eles dependiam de Deus para o fogo durante a noite. Você aprendeu a depender de Deus nesse deserto que você passou? A gente sempre aprende a depender da banheira, de hidromassagem. A gente aprende a depender de Deus quando o bicho está pegando mesmo. Ali a gente tem que pôr o joelho no chão e falar, Deus, acabou? Não foi a frase que o irmão Hélio disse, Deus, acabou. Ou seja, acabou as minhas possibilidades, eu tenho que tirar a minha mão. Agora é com o Senhor. Ai, que Deus dá aquele suspiro. Ai, graças a Deus que Ele chegou no ponto de falar isso. Eu estava esperando. Deus fala, né? Deus fala glória a Deus para Ele mesmo, né? Até que enfim Ele entendeu. Até que enfim entrou na cabeça deles. Agora sim, você tirou a mão? Ok? Não vai pôr a mão de novo não? Então tá, agora eu vou. Mas muitas vezes a gente tira a mão, peraí Deus, deixa eu pôr mais um pouquinho aqui. Deus, peraí, não, deixa eu arrumar esse lado de cá que tá. E Deus está ali, você vai deixar é comigo ou não é? É o meu poder ou não é? É a sua mão ou é a minha? Dependência. O povo de Israel passa pelo deserto para aprender a dependência. E Jesus agora está onde? No deserto. Vamos lá em Lucas, capítulo 4. Tudo isso é transformação. E Jesus, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que te transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, né? Na outra passagem em Mateus vai falar que após isso também os anjos o serviram. Eu falei aqui, né, que Adão era a referência inicial. E Adão, antes da queda, ali junto com Eva, eles eram totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes. Vem a serpente astuta e incita no coração deles o quê? Vocês não precisam ser totalmente dependentes de Deus. Vocês podem ter liberdade para escolher entre o bem e o mal. Ou seja, quando você escolhe, você tem capacidade, né? A gente acha que tem. Quando a gente acha que pode fazer tudo pela nossa cabeça e decidir o que é bom ou é mal para a gente está tirando toda a dependência de Deus e falando: agora eu posso fazer sozinho. A gente pode ver muito bem isso entre um homem, um pai e uma criança. A criança bebezinha, quanto mais bebezinha ela é, mais dependente ela é, né? Então, a bebezinho de colo, ele não vai fazer nada, é comida, é bebida, é mamar ali, né? Trocar, limpar, tudo. Aí ela começa a crescer um pouquinho, agora ela já consegue esticar a mãozinha, até o brinquedinho que ela não conseguia pegar, ela já consegue pegar. Aí ela vai crescendo mais um pouquinho, e ela vai crescendo, agora consegue comer um pouquinho, consegue ir atrás de algumas coisas, começa a engatinhar, começa a andar, mas ainda não fala, depende das coisas, começa a falar, depois já começa a entender mais o que é certo, o que é errado, e coisas que ela era totalmente dependente, agora ela não é tão dependente, aí cresce, adolescência, e agora que acabou toda a dependência mesmo do pai, né, a não ser para pedir aqueles R$10 para comer hambúrguer na esquina, então ainda é dependente um pouquinho, mas aí agora já tem 20 anos, começou a trabalhar, agora nem o dinheiro do pai mais ela precisa pedir, mas ainda mora com o pai, ainda tem dependência da casa, tudo, agora ela já tem a própria casa, tem o próprio destino, tem o seu dinheiro, tem as suas decisões, ela não depende nada do pai. Essa era a relação de Adão com Deus. Adão foi se tornando dependente de Deus, totalmente dependente. E agora vem Jesus, ele está no deserto, ele poderia ter feito tudo o que ele queria, ele tinha poder para isso, ele tinha capacidade para isso, mas ele escolhe ser totalmente dependente de Deus. Ele escolhe. Ele decidiu ser assim. E ele refuta: nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Somente a Deus prestará culto. Não tentarás o Senhor teu Deus. Esse texto aqui de Mateus a gente pode colocar como as 3 áreas do ser humano, em que o ser humano busca a independência de Deus. E são as 3 áreas que mais corrompem o ser humano: dinheiro, poder e religião. Dinheiro, poder e religião. Jesus foi tentado nessas 3 áreas. Está com fome? O pão relaciona o poder aquisitivo. Quem tem mais pão? É interessante que o pão relacionado a poder aquisitivo, que lá na Idade Antiga, até mesmo entre o povo de Israel,
eles não usavam guardanapo, sabia disso? Quando eles estavam comendo, eles pegavam o próprio pão e limpavam a mão do pão. E aquele resto do pão que pegava era jogado debaixo da mesa. Por isso que muitos textos falam que, né, os próprios cachorrinhos ficam debaixo da mesa esperando as migalhas de pão. A gente pensa assim, pô, mas farelinho de pão? Não, é porque essas migalhas eram pedaços de pão mesmo, que caíam, né, que eles jogavam debaixo da mesa. Eles pegavam aqueles pão um pouquinho mais duro e limpavam a mão do próprio pão. Isso demonstrava poder aquisitivo, tipo assim, eu limpo aqui, era um povo muito rico. O pão simboliza esse dinheiro, toda essa riqueza, né? E fala daquelas pessoas ali humildes que queriam ser apenas como um cachorrinho. Quando aquela mulher chega para Jesus, né? E Jesus, na sua sabedoria, já sabe, conhecendo aquela mulher, fala, mas eu não posso tirar dos filhos, né? Porque ela era samaritana, povo de Israel, e Jesus primeiro vem pregar aos judeus, para que depois todos os outros fossem abençoados. Ele fala, eu não posso tirar dos filhos para abençoar os cachorrinhos. Jesus não estava chamando a mulher de cachorro, não. Ele estava usando uma analogia que eles conheciam, que aquela mulher conhecia. E ela fala, tá, mas até os cachorrinhos, eles ficam ali debaixo da mesa, esperando cair alguma coisa. Ou seja, Jesus, o Senhor é Deus. Então mesmo que o Senhor, o banquete principal seja para os filhos, se cair um pouquinho da sua graça para mim, eu já estou maravilhado. Jesus fala, que fé é essa? Nem em Jerusalém, nem... né? Só que os outros estavam se apoiando na sua riqueza, naquilo que eles tinham. E a gente falou aqui que mudança de entendimento é a mudança de forma de ver a vida. E a forma de ver a vida agora tem que ser a forma de ver a vida como Jesus vê. Como nós temos visto o dinheiro na nossa vida? O que o dinheiro tem sido na nossa vida? Porque o dinheiro é uma das poucas, a única coisa que Jesus comparou com o Senhor, né? Não se pode servir a dois senhores. Jesus veio demonstrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E tem vários outros textos que Jesus fala que Ele é o próprio pão. Ele é o pão da vida, que é aquele que come desse pão jamais sentirá fome novamente. Jesus está demonstrando aqui que aquele que está em Cristo, aquele que está aquele que está em Deus, aquele que está passando pelo deserto, mas entendeu que é dependente de Deus, ele jamais terá fome. E ele é satisfeito com o pão verdadeiro, que é Jesus, o próprio Cristo. Meus irmãos, se o próprio Cristo não nos satisfaz, nada vai satisfazer. Nada. Posição social, dinheiro, posição religiosa, posição, sei lá, mulher, sexo. Se o próprio Cristo não nos satisfaz, nada vai satisfazer. Porque ele diz, aquele que comeu desse pão jamais terá fome. A gente tem que refletir, será que eu comi desse pão mesmo? E se eu chegar à conclusão, não comi, então coma agora. Coma do próprio pão que é Jesus. Nós vivemos uma sociedade insatisfeita, nada está bom. Por quê? Porque não comeu do pão que é Jesus Cristo, né? Aí a gente volta lá Provérbios, é melhor um bocado de pão com paz do que um grande banquete onde há brigas e contendas. Porque quem come desse bocado de pão que é Cristo está satisfeito. Ele não precisa ficar, não, mas eu quero mais, e entra em briga, entra em conflito, sociedade conflituosa, briga para tudo quanto é lado, porque as pessoas são insatisfeitas. Os grandes males do mundo são feitos pela ganância do homem. O homem não está satisfeito, vai lá e destrói tudo, vai lá e escraviza, vai lá e por quê? Porque quer riqueza, quer o ouro. Jesus foi tentado pelo dinheiro, pelo diabo. Jesus foi tentado pelo poder, dominar, não, se você me adorar, está vendo, todo esse reino aí, vai ser tudo seu, e o diabo tinha autoridade para dar, o rei tinha, porque realmente o diabo, ele usurpou o direito que era de quem? De Adão. O direito de reinar sobre a terra era de quem? De Adão. Adão passa de mão beijada, né, um prato de lentilha, todo o domínio da terra, e agora Jesus tem que vir e reconquistar esse domínio da terra. Só que esse reconquistar, não pode ser dado pelo diabo,
né, se submetendo ao diabo. Retomar o domínio do mundo, das coisas que foram criadas por Deus, e submetendo a quem? Ao próprio Deus. Muitas vezes na nossa vida, a gente quer conquistar as coisas do mundo, submetendo ao mundo. A gente quer conquistar as coisas do mundo, fazendo as coisas que todo o mundo faz. E a gente não se submete a Deus. Então eu quero conquistar o cargo político. Aí vai fazer tudo aquilo que todos os outros políticos fazem. Está se submetendo ao mundo, ao diabo, e não a Deus. Eu quero conquistar aquele emprego. Aí vai usar todas as artimanhas que todos os outros que quiseram conquistar aquele emprego também fazem. Falar mal do outro para que o outro não conquiste, passar a perna, fazer qualquer coisa. Eu quero conquistar aquela mulher. Vai fazer tudo que o mundo faz para conquistar aquela mulher. Se submete ao mundo para ter o poder das coisas, mas não se submete a Deus para que o próprio Deus restaure aquilo que é seu por direito. É Deus quem vai restaurar aquilo que é seu por direito, e não o mundo. Não adianta recorrer ao mundo. Jesus foi tentado no dinheiro, no poder e na religião. O diabo disse: sobe aqui no templo. E Jesus subiu lá no templo, junto com o diabo. E o templo, gente, meu irmão, era uma coisa maravilhosa. Ali não era simplesmente o diabo mandando Jesus se soltar de cima do templo para que os anjos o servissem, mas ali estava relacionado a uma falsa ideia da religião. Uma falsa ideia de que, está vendo esse templo maravilhoso, todas as pessoas adorando, você vai pular e os anjos vão te servir. E Deus disse: não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Porque ainda que eu me jogue aqui e os anjos não me sirvam, os anjos não me segurem, eu tenho que entender que a minha vida não é determinada pelo aquilo que Deus faz ou deixa de fazer, numa falsa ideia da religião, mas é aquilo que Deus conquistou por mim. E é interessante falar isso, mas espera aí, mas como assim crente passar por esse problema? Como assim crente passar por aquele outro problema? Como assim crente, eu vou dar um exemplo que para a gente é muito, porque o nosso pastor morreu no acidente de trânsito, mas eu ouvi muito crente falar assim: mas como assim um pastor morrer em acidente de trânsito? Será que ele não estava na bênção? Misericórdia, gente. Quem entende Deus é Deus. O ser humano entende mal o ser humano. E nós temos aquilo que Deus revelou na palavra dele para a gente. Tudo aquilo que ele não revelou, deixa com Deus. Quem sou eu para falar Deus é assim ou é assado, Deus fez assim ou fez assado? E a gente tem dificuldade em entender, mas está ali a irmã, perdeu o filho. Aí chega a outra e fala: você foi para o hospital para ter o filho e voltou sem o filho. E muita gente vai pensar assim: será que o Wellington estava em pecado? Será que o Wellington errou alguma coisa? Será que a Priscila... não tem nada a ver com isso. E muitas vezes a gente coloca assim: eu sou filho de Deus, então eu posso me jogar desse local que os anjos vão me segurar. E Jesus disse: não tentará o Senhor teu Deus, porque o amor de Deus para você não está relacionado a isso. O amor de Deus para você está relacionado a Ele ter mandado aquele que é o único capaz de te substituir no propósito original que Deus criou. E que você pode passar por problemas, e você pode passar pelo deserto, e é exatamente durante esse deserto, durante esses problemas, é que você tem que demonstrar que você depende de Deus, para você realmente demonstrar que você está em Cristo ou não. Nós temos uma mania de querer fugir do sofrimento, nós não corremos para ele, mas quando ele vem, não adianta fugir, nós temos que enfrentá-lo e dizer: eu sei o Deus a quem eu sirvo. E ainda que não aconteça aquilo que eu acho que é o melhor para mim, eu continuo crendo no meu Deus, porque Ele realmente sabe o que é melhor para mim. Eu vejo na história de tantos homens e mulheres usados por Deus, e como eles sofreram.
Lutero, né, grandemente usado por Deus, ele perdeu o filho pequeno. Depois de ali, daquele processo de luta, lá durante a reforma, filho morreu de doença, esposa. Calvino, um dos grandes homens usados por Deus, ele tinha uma doença lá muito séria. Ele morreu novo, com 50 e poucos anos. E é interessante, né, só como que a pessoa entende a dependência de Deus. Ele virou para Deus e falou: Deus, eu quero casar, mas eu sei que não é qualquer mulher que vai me aturar, no sentido porque ele era doente, não é qualquer mulher que vai casar comigo, eu preciso de uma mulher que realmente vai cuidar de mim. E tinha uma mulher lá de Deus, viúva, com 4 filhos, bonita, ele relata, né, até tem um outro amigo dele que relata que era uma mulher muito bonita. Aquela mulher se aproxima dele, já cuidava de 4 filhos, e casa com ele, sabendo que ele era doente, e cuida dele. E depois de um tempo aquela mulher morre. E ele relata, né, Calvino relata que foi o momento de maior deserto da vida dele, porque Deus tinha colocado aquela mulher para cuidar dele, aquela hora. E tudo isso acontecendo quando? Quando está no processo ali de reforma e de fazer as coisas. Ele estava lutando pelas coisas de Deus e o sofrimento acontecendo na vida dele. E a gente poderia perguntar: peraí, ele está fazendo as coisas de Deus e ele está sofrendo? Meu irmão, eu não sei o que Deus queria trabalhar com ele, mas Deus queria trabalhar algo dele para ele depender de Deus. E para algum dia a gente está contando isso também. Ali o processo no deserto. Nós devemos estar preparados para as coisas. Eu penso que, o que a palavra diz, né, que o mundo caminha cada dia para coisas piores. Não adianta a gente pensar assim: a gente tem que orar pelas coisas, mas o mundo não vai melhorar, meus irmãos. Porque a palavra diz que a cada dia o amor ia esfriar. As coisas só são boas onde há o amor. Se não há amor, não tem nada bom. E se a palavra diz que cada dia o amor vai esfriar mais e mais, o mundo tende a o quê? Piorar. Mas significa que tem que piorar para você? Não. Por quê? Porque você está no mundo, mas você não é do mundo. E o amor em nós não pode esfriar. Mas é exatamente, a gente tem que entender que em mim o amor não pode esfriar, e eu tenho que preparar o meu filho para que ele também não esfrie, para que o amor dele não esfrie, que ele esteja preparado para passar aquilo que ele tem que passar, né? Vou entrar na questão: a tribulação é antes ou depois do arrebatamento? Isso é uma questão discutida. Eu penso assim: eu tenho que estar preparado. Se é antes ou depois, não ficou muito claro. Os próprios teólogos não entram num consenso. Mas eu tenho que estar preparado. Porque nós já vivemos um período de tribulação. É claro que vai haver o ápice da tribulação, onde vai estar tudo muito extremado. Mas a cada dia, a sociedade está difícil. E ao mesmo tempo que a sociedade foi ficando difícil, o sistema do mundo, ele colocou algo para quê? Para que os nossos filhos estejam cada vez mais frouxos. Cada vez mais não tendo força para lutar, passar pela dificuldade. Caiu ali, meu Deus do céu, morreu. Não, calma, só caiu, só ralou o joelho. Calma, deixa ele levantar. Deixa... calma, deixa virar homem. E quando eu estou falando de homem aqui, meu irmão, não estou falando de brutamonte, não, de cara machão que acha que é homem, mas na verdade não é. Estou falando de ser homem de verdade. Oi? Nas atitudes. Porque tem muito brutamonte que acha que é homem, mas não é homem. É um bobão, é um covarde, um Zé Mané. Gosto de ser homem de postura, de caráter, de confiar em Deus, de mesmo ali, está doendo, mas Deus, eu confio no Senhor. Isso quer demonstrar que é ser homem. O bicho está pegando, mas, opa, pera aí, eu que sou homem dessa casa aqui, calma. Calma. É o nosso Deus, a gente confia em Deus. Pera aí. Dependência de Deus, renovação da mente, transformação, e tudo isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Meus irmãos, a gente não pode ser como o povo de Israel no deserto.
A gente não pode ficar 40 anos andando, cambaleando. E ainda assim, aquele povo não conseguiu passar. Não conseguiu. Deus teve que deixar todos os mais velhos morrerem para acabar com a cultura do Egito, para que os mais novos começassem. Eu não quero isso na minha vida, que Deus tenha que esperar eu morrer para que depois começar algo novo no meu filho. Eu quero já que Deus comece algo novo na minha vida e que eu passe isso para o meu filho e ele continue. Lá o povo de Israel, Deus teve que esperar eles morrerem porque eles não quiseram abandonar as coisas do Egito. Toda vez, o povo do Egito é um povo idólatra, um monte de deuses lá, Osíris, não sei o que. E Deus falava: vocês vão adorar só a um Deus, somente a mim, não farão. Várias passagens, toda vez lá tinha alguém com um santinho escondido, santinho não, uma imagem lá do Deus lá ou do Egito, ou lá como é que chama? Dos outros povos lá, os jebuseus, filisteus, todos aqueles teus lá, aquele monte de nome estranho lá. Toda vez tinha alguém adorando um Deus esquisito. E Deus falava: adore só o Deus, obedeçam a minha palavra. E toda vez, o que Deus vai fazer? Ok, vocês querem? É isso que vocês querem? Ok, vocês vão continuar aqui, eu vou ter que esperar. Vou esperar o tempo passar e vocês morrerem, porque do filho de vocês que não passaram pelo Egito, eu vou começar algo novo, vou deixar eles que vão entrar na terra prometida. E diz que só Josué e Caleb, daqueles antigos, porque eles escolheram o quê? Ficar firmes ao Senhor. E entram na terra prometida e desfrutam junto com os filhos dos outros e os filhos deles aquilo que era para todos terem desfrutado, do leite e do mel. E eu não estou falando, e aqui, meu irmão, não estou falando nem em relação à salvação. Não estou falando em relação à salvação, mas estou falando de experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus aqui já na terra. Porque muitos podemos viver num trancos e barrancos e sermos salvos. Porque a salvação está em Cristo Jesus. E pela graça dele, ele diz que se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não significa que ele quer que a gente fique pecando. A gente não pode usar como desculpa, já que Deus me perdoa, então eu vou ficar. Não, porque se eu ficar pecando, eu não vou estar desfrutando da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Eu posso até ser salvo, mas chegar lá e dizer: que vida miserável que eu vivi. Que vidinha. Sendo que eu podia já ter desfrutado do maná, sendo que eu podia ter desfrutado do leite e do mel já lá desde o início. Todos aqueles que morreram no deserto, Deus tinha um plano para eles. Deus tinha um plano em Cristo Jesus, porque tanto os que vêm antes de Jesus e que vêm depois de Jesus são salvos por Cristo. E todos pela fé. Porque os que estão antes de Cristo olham pela fé para frente, para o Messias que vai vir. Ou seja, eles creem na promessa. Porque o que diz? Abraão foi salvo por quê? Pela fé. Porque ele creu na promessa, ele olhou para frente, salvo pela fé. Aí vem Jesus. Agora todos nós que vemos depois de Jesus, a gente olha para onde? Para trás, pelo Messias que já veio. E a gente vive pela fé. Então, é assim, os que vieram antes de Jesus, eu creio no Messias que vai vir. Nós que viemos depois de Jesus, eu creio no Messias que já veio. E esse Messias, Jesus, Ele quer que assim como Ele, todos nós experimentemos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como? Não nos conformando, sendo transformados, renovando o nosso entendimento, a nossa forma de ver a vida, e assim experimentar a boa, perfeita vontade de Deus. Vou perguntar, Jesus experimentou a boa, perfeita vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Sim. E Ele chorou? Chorou. Ele sentiu dor? Sentiu. Ele sofreu? Sofreu. O apóstolo Paulo, vocês acreditam que ele viveu a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Ele chorou? Ele padeceu? Ele sofreu?
quem mais sofreu foi o filho. Principalmente no sentido de substituir a cada um de nós. Mas o filho veio demonstrar exatamente isso, que o povo de Israel tinha que ter entendido. Vocês estão sofrendo? Estão. Vocês estão chorando? Estão. Está doendo? Está. Mas assim como uma mãe que sofre dores de parto, ela entende que a alegria que vai vir depois por isso que ela confia que daqui a pouquinho ela vai estar com o filho nos braços. A vida do cristão é entender: opa, essa vida está brava. Não, meu irmão, tem hora que você vai voltar a falar assim: Deus, leva logo, porque o bicho está pegando. Deus, sobe logo. E Deus fala: não, calma, tem um propósito ainda. Calma, ainda não chegou a hora, não. Vai chegar, mas ainda não é. Na hora que chegar, você não vai ficar sabendo. Você vai vir. Seja pelo arrebatamento, ou seja pela morte, a gente não sabe. Então calma, você vai vir para mim. Mas por enquanto, se mantenha firme e saiba que daqui a pouquinho, você chega onde você tem que chegar. Meu irmão, o que é 80 anos, 90 anos, 100 anos perto da eternidade? É um tiquinho assim de tempo. Por isso que fala, daqui a pouquinho, calma, em breve, já está chegando. Que vocês estão comendo maná aqui, está gostoso, mas em breve vocês vão desfrutar realmente da terra que manda leite e mel. Então, não vos conformeis, transformem-se. Na imagem de Adão? Não, agora na imagem de Cristo. Seja homem de verdade. Adão perdeu o referencial do que é ser homem. Nosso referencial de homem está em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Espero que Deus possa ter falado aos nossos corações, né? E que a cada dia a gente possa estar disseminando essa verdade. Como homens, esse papel é nosso, disseminar isso, de passar para os nossos filhos. Filho, seja homem. E não é que homem não chora, não, pode chorar, mas confie. É melhor você chorar confiando do que ficar fazendo de machão e não confiar. É melhor você se cair de joelhos em lágrimas confiando em Cristo do que ficar lá, né? Porque a gente vê, eu trabalho com os jovens, eu vejo lá, tem um monte de jovem que é durão, fica lá, porque eu sou homem, não sei o quê, e a vida está toda, mas tem aqueles lá que está lá, errei mesmo, chora. Então é melhor estar chorando de joelhos, dependente de Deus, do que estar independente do lado de fora. Isso é ser homem. Amém? Glória a Deus. Agora eu quero só, para terminar, ler um versículo aqui. 1 Pedro. Porque Pedro, ele inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele repete para nós, em Cristo Jesus, no Novo Testamento, aquilo que Deus já tinha falado para o povo de Israel. Primeiro Pedro 1,14. Assim como fala, ele vai falar também de não nos conformar. Ele diz assim, versículo 13: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Transformação de vida, não nos conformar, está relacionado a essa verdade. Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos. Aí no capítulo 2, versículo 9, ele vai falar, por quê? Por que nós devemos ser assim? Ele diz assim, versículo 9, capítulo 2:
Porque vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos essa nação santa, geração eleita, sacerdócio real, aquilo que o povo de Israel tinha chamado para ser sido, e eles não conseguiram ser. Deus levantou a cada um de nós para sermos, passando pelo deserto e renovando a nossa mente em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.